E aí, pessoal, um cafezinho? Então hoje vamos fazer mais uma tag. Me empolguei de fazer essas tags, né? Resgatando tags literárias. Como eu falei no vídeo anterior, eu tenho um vídeo aqui na descrição que é uma tag que eu fiz de acumuladores de livros. Se você quiser ver, tá aqui na descrição. Então eu me empolguei, vamos fazer mais uma que eu gostei bastante do tema, porque eu sou um adepto do café e de xícaras grandes de café. Então nós vamos falar sobre a tag Café Literário. Consiste de várias perguntas. Para ser sincero, eu não sei o número de perguntas agora, não me lembro, mas são várias. E eu vou responder essas perguntas trazendo indicações de livros, tá bom? Então se você gosta dessas indicações de livros através de tags, né, com temas interessantes, perguntas engraçadas, deixa seu comentário, se inscreva, favorite, acione o sininho das notificações, todo aquele papo que a gente já está acostumado. Não se esqueça de dar o seu like e curtindo os vídeos você me ajuda bastante. Bom, eu vou dar uma roubadinha aqui, geralmente a gente indica um livro apenas para cada pergunta da tag e eu vou indicar mais aqui. Eu gosto muito de fazer indicações de livros, então eu vou fazer várias delas aqui. Pesquisando sobre tags literários para saber se os canais ainda estão fazendo isso, alguns canais ainda fazem, existem tags recentes, né, desses canais. E eu caí nesse canal pesquisando essas tags que eu não conhecia, que é o Livros e E-Books. Eu vou deixar o link aqui, né, na descrição para fazer referência, foi lá que eu peguei essa tag, tá bom? Vamos lá. Usando a minha colinha aqui, a primeira pergunta é: Café Expresso, um livro curtinho de até 100 páginas. E eu já, fazendo a minha roubadinha aqui, eu já trago dois livros. O primeiro é esse aqui, Cenas Londrinas, da Virginia Woolf. Tá? Existem outras edições, essa edição aqui é dessa coleção da Folha de Mulheres na Literatura, é o número 5. Um livro curtinho, seguindo aí o tema da pergunta, ele tem a história tem 56 páginas, é um conto, onde a Virginia Woolf faz usando aquela técnica Flaner, né, se eu não me engano, foi o Gustave Flaubert que desenvolveu essa técnica. Posso estar errado aqui, eu não sou especialista em teoria literária, mas enfim, ela faz um panorama, ela vai passando pela cena londrina, começando pelo porto de Londres, escrevendo a atividade do porto, depois as pessoas nas ruas, né, nos cafés. É um livro muito gostoso de ler, um conto curtinho, 56 páginas, como eu falei. Ele foi escrito entre 1931 e 32, assim, é um livro muito rápido, você lê rapidamente, sei lá, em poucas horas ou em uma hora, para quem lê bastante rápido. E eu gostei, né? Uma escrita bem suave. Ela tem, apesar de ser um conto curtinho, é dividido em capítulos. Eu vou só ler rapidamente aqui, ó. As Docas de Londres, A Maré da Oxford Street, Casas de Grandes Homens, Abadias e Catedrais, Esta é uma Câmara dos Comuns, Retrato de uma Londrina. Então ela vai fazendo uma narração, passando por esses temas aqui. O segundo que eu vou indicar, ainda nessa mesma pergunta, é o ensaio autobiográfico do José Luiz Borges. Eu confesso para vocês que eu fiquei com vontade de saber mais, né? Assim, esse livro ele traz algumas passagens do Borges, né? Um ensaio autobiográfico, obviamente ele mesmo escreveu, mas só do ponto de vista literário. Então esse ensaio autobiográfico são reflexões que ele faz sobre o ato de escrever, sobre literatura inglesa, que é um tema que ele aborda bastante. Esse livro aqui é da Biblioteca Borges, da Companhia das Letras, vem com foto dele e tal. Geralmente, essa biblioteca ela também tem uma referência na orelha aqui de qual arte que está sendo usada na capa, se é um quadro, se é uma figura, se é um desenho, enfim. E é bem interessante. Também um livro curtinho, este aqui, 82 páginas, e ele faz esse passeio aqui também por uma série de temas que envolve ele na literatura, mas não tem
quê de pessoal mesmo, muito pessoal. Me pareceu que ele não queria escrever, na verdade ele diz aqui no começo do livro que ele não queria escrever uma biografia, que ele sempre foi cobrado disso, e ele acabou escrevendo esse livrinho talvez para cumprir tabela aí de uma exigência dos fãs, dos leitores e dos editores dele. Eu li já tem algum tempo já, e ele só dá vontade, ele só deixa vontade na gente de conhecer mais coisas do Borges. Então vamos para a segunda pergunta. Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. Mais uma vez eu vou trazer duas indicações. Uma eu li recentemente, que é o Nada Me Faltará, do Lourenço Mutarelli. Não vou me ater muito aqui a esse livro, porque eu tenho uma resenha nele. Se você quiser ver, no meu canal tem essa resenha do Nada Me Faltará. Mas basicamente é um livro muito interessante, um livro baseado apenas em diálogos, não tem uma única descrição. Na resenha eu detalho isso muito bem. E por que ele está nessa pergunta aqui? Porque o protagonista, ele está desaparecido, de repente ele aparece e ele não sabe, ele não tem memória de que ele estava desaparecido. Então ele fica confuso e ele não tem sentimentos sobre os problemas que estão ocorrendo por conta do desaparecimento dele, porque a mulher dele também desapareceu, assim como a filha dele. E ele está muito... como ele não tem memória da mulher e como ele não tem memória da filha, ele não sente nada a respeito de tudo que está acontecendo. E as pessoas cobram muito essa atitude dele, não sabem como lidar com esse fato. É um livro muito bom, mais uma vez tem resenha para você ver mais detalhes aqui. E o segundo livro que eu trago aqui é O Estrangeiro, do Albert Camus. Dispensa apresentações, tanto o autor quanto a obra, um clássico, né, do século XX. O Estrangeiro vai contar a história do Meursault, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, mas Meursault é o sobrenome. Ele começa o livro descobrindo que a mãe dele faleceu, ele recebe um telegrama e ele vai até o local onde a mãe dele faleceu, não me lembro agora, faz tempo que eu li esse livro. Eu sei que ele está na África, na Argélia, se eu não me engano, e ele vai até o enterro da mãe, ele enterra a mãe, e ele está bastante apático, ele está bastante reticente quanto àquilo, bastante distante daquele momento de luto, e acontece uma tragédia, que eu não sei se é spoiler, porque eu não sei inclusive se está na sinopse aqui, mas como é um clássico, mas enfim, acontece um problema, ele acaba matando uma pessoa, e aí ele é preso e começa o julgamento dele enquanto ele está preso, e o livro se discorre dessa maneira. E aqui mostra-se um personagem bastante frio, bastante apático, mas existe um motivo muito forte por isso, de por que ele se sente assim e por que ele se sente o estrangeiro. É um livro essencial, não tenho o que dizer. Terceira pergunta, Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Aí eu vou citar dois que eu sou simplesmente apaixonado. O primeiro é o Felizmente o Leite, do Neil Gaiman. Esse livro aqui é muito divertido. Gente, é muito divertido mesmo. E ele é todo cheio de ilustrações. Olha só. Ele é um livro muito divertido. E conta a história de um pai que sai para buscar leite, porque o leite acabou, ele está com as crianças na cozinha preparando o café da manhã, e o leite acabou, e ele sai para buscar. Só que ele demora para voltar. E quando ele volta, as crianças perguntam: onde é que você esteve? E ao invés dele dar uma desculpa banal, assim, tipo, tinha fila lá onde eu fui comprar o leite no mercado ou na padaria, ele conta uma história de aventura, que ele foi sequestrado por seres de outro planeta. E é demais, né? E as ilustrações, que são do Scott Young, são incríveis. São tão incríveis que eu passei a seguir ele no Instagram. E é muito divertido, é um livro rápido, afinal de contas, aqui os seres, afinal de contas é um livro infanto-juvenil bastante ilustrado. Esse livro é tão legal, ele mexeu com tanta gente, que eu tenho um amigo que trabalhou comigo numa livraria, que ele fez uma tatuagem, no braço baseado numa ilustração dessa daqui. Eu vou até tentar encontrar ela aqui. Se eu não me engano, salvo esteja enganado, ele utilizou essa ilustração aqui, uma parte dela ele fez uma tatuagem. E é hilário, gente. Isso aqui é hilário. Esse aqui é o pai dos garotos. E os garotos são bastante reticentes aqui com a história do pai, e ele vai contando a história, mas aí
Ele fala, por exemplo, aqui o menino, ele fala, pai, mas isso não acontece porque, por exemplo, no espaço não tem som e tal. E eles vão discutindo no meio da conversa, no meio do diálogo, né? No meio da contação da história que o pai está fazendo, narrando a aventura. Os filhos interferem assim e você aí se lembra de que, na verdade, ele está na cozinha simplesmente conversando. Aqui estão as crianças. Gente, isso aqui é muito divertido, vale muito a pena. E eu também não poderia deixar de trazer um livro maravilhoso que é O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Não preciso falar, todo mundo conhece. Eu estou mostrando essa edição maravilhosa aqui da HarperCollins e eu não preciso apresentar, né? Então eu deixei só como indicação aqui essa história maravilhosa de aventura e de fantasia que é O Hobbit, como segunda opção aqui de indicação de livros dessa pergunta de café com leite. Pausa para o café. Vamos à quarta pergunta. Café Feito no Coador, um livro clássico que você ama. Bom, eu vou mostrar 2 agora também. Eu tenho outras edições, mas eu trouxe essa daqui da Antofágica, A Metamorfose do Kafka. Não preciso também, talvez, apresentar a Metamorfose do Kafka, um livro clássico. E uma das coisas muito interessantes dessa edição aqui é que ele é ilustrado pelo Lourenço Mutarelli, um autor que eu gosto bastante. E ele começa com várias ilustrações aqui dele do ser, né, do Gregor Samsa se metamorfoseando, e ele começa a célebre parágrafo inicial, um dos mais emblemáticos da literatura, quando Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, acordou, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado em um inseto monstruoso. E aí ele começa, e o livro todo ele é ilustrado com essas ilustrações do Lourenço Mutarelli. Um livro clássico, um livro que, se você não leu, deve ler, na minha opinião, um livro transformador e incrível. A segunda opção que eu vou trazer aqui para essa pergunta também, que é um livro que é um dos meus favoritos da vida, é Bartleby, o Escrevente, ou Bartleby, o Escriturário, depende da tradução. O subtítulo é Uma História de Wall Street. Esse livro ele foi escrito por Herman Melville, o mesmo autor de Moby Dick. Eu tenho essa edição aqui, eu li a primeira vez esse livro no dispositivo, né, de leitura, no Kobo. Eu vou tirar a sobrecapa aqui, porque ele é um livro de capa dura que não, só tem aqui os dizeres, o título aqui, mas o legal desse livro é que ele é todo ilustrado. Essa aqui é a ilustração da capa, e nessa edição aqui é bilíngue. Eu não ligo para livros bilíngues, mas o que eu gostei dessa edição foi, primeiro, a tradução, que dizem que diziam na época que era muito boa, e as ilustrações também são incríveis, e eu gosto muito mesmo dessas ilustrações aqui. Eu até tenho um vídeo aqui no meu canal, onde eu faço um comentário sobre a importância das ilustrações nas obras literárias. E Bartleby, o Escriturário, ou o Escrevente, conta a história do Bartleby, um rapaz que trabalha como ele trabalha como copista, né, num escritório de advocacia, não me lembro, é como escrevente ou escrivão também, e ele, de repente, ele começa a se negar a fazer as coisas, né? Tanto que existe uma frase, eu prefiro não fazer, ou prefiro não, que é usada até em camisetas. Ele começa a negar tudo que o chefe dele pede, que os colegas dele pedem, ele começa a negar, ele simplesmente para de fazer, só que ele também para de voltar para casa, ele para de sair do escritório, ele fica lá imóvel, como um objeto inanimado, como um móvel quebrado dentro do escritório do patrão, e simplesmente ninguém entende o que acontece, por que ele está fazendo aquilo, por que ele não faz, por que ele deixa de fazer tudo o que pedem para ele, por que ele deixa de responder ao mundo. Isso aqui é uma crítica também muito forte, é um livro que eu li 2 vezes, eu não posso falar muito mais, porque é um livro curtinho também, ele não essa edição aqui, mas ele poderia entrar inclusive na pergunta de livro curto, mas é uma história extraordinária, e ela deve ser lida mais de uma vez, inclusive, para a gente entender onde o Herman Melville quis chegar e que tipo de
crítica ele está fazendo aqui? Na verdade, ele está fazendo uma crítica ao modo de vida daquela época, que não é muito diferente do nosso. Esse Wall Street aqui não é o Wall Street financeiro que a gente tem hoje, é mais um Wall Street de escritórios de contabilidade, escritórios de advocacia, não é nada comparado com o que tem hoje, mas eu recomendo demais, demais mesmo essa leitura aqui. Próxima pergunta, quinta pergunta eu acho, Café Feito na Cafeteria, um livro que você leu recentemente e adorou. Vou indicar dois também aqui. O primeiro eu não tenho ele na edição física, eu só tenho ele na edição eletrônica, que é o Depois, do Stephen King. Também tem resenha no canal aqui. Depois conta a história de um garoto que ele tem mais ou menos, quando ele começa a contar, ele diz que tem mais ou menos 20 e poucos anos, mas ele começa a contar a história desde que ele era criança. E ele se passa enquanto ele cresce. É a história de um garoto que consegue ver pessoas que morreram. Eu vejo gente morta, né? Só que a diferença do filme, inclusive ele cita isso no filme, né? No livro ele fala, é diferente do filme do Bruce Willis. A diferença é que ele vê gente morta, conversa com elas, só que elas não podem mentir para ele, elas não conseguem mentir para ele. E aí ele acaba se envolvendo de uma trama de suspense policial, de uma trama de assassinato, com essa tocada de sobrenatural. Um livro que eu gostei bastante, é um livro curtinho também do Stephen King. Eu li, como eu falei, no Kobo, e é um livro assim que eu chamo de entretenimento. Uma história muito bem escrita. O Stephen King é muito bom para escrever histórias rápidas, assim, além daqueles calhamaços todos que ele escreve. E eu recomendo bastante. Também tem resenha aqui no canal, se você quiser ver. É um livro que eu li recentemente. E ali eu dou todas as minhas impressões e falo um pouco mais, tenho um pouco mais de detalhe a respeito desse livro. E o segundo livro que eu vou trazer, também com resenha aqui no canal, é a trilogia de Nova York, do Paul Auster. A trilogia de Nova York é composta por três novelas ou três romances dentro desse livro aqui, que é A Cidade de Vidro, Fantasmas e O Quarto Fechado. Três histórias que se fecham lá no final. Também não vou entrar em detalhes aqui, mas é a história que envolve detetives, que envolve mistério, só que o tema aqui não é esse. É só o pano de fundo, né, ou só o ambiente que ele cria aqui de uma história detetivesca, ou de três histórias. Mas na verdade ele está falando de linguagem, de forma de expressão, de criação literária. Tanto que atrás aqui tem a Torre de Babel, que tem a ver com a história que está escrita aqui. Se você quiser dar uma olhadinha, é só dar uma olhadinha na resenha aqui que eu tenho sobre a trilogia de Nova York. Muito bom esse livro, gostei bastante. O Paul Auster escreve muito bem. Como eu disse na resenha, só a segunda história que eu achei que deu uma embarrigada, mas no final eu pelo menos considerei o livro muito bom. Sexta pergunta então, Café Forte, um livro que mexeu com seu emocional de tão forte que era o tema. Vou trazer mais uma vez dois livros fortes. O primeiro que eu li, acho que o ano passado, O Último Dia de um Condenado, do Victor Hugo. Esse livro, como diz o título, conta a história, na verdade, dos últimos dias de um condenado, não só do último dia. A gente não sabe por que ele foi condenado, que crime ele cometeu. Ele tem um prefácio incrível, que na verdade o prefácio é basicamente uma peça, né? Um trecho de uma peça. Ele é contado como uma peça de teatro. E é muito interessante, e são pessoas da alta aristocracia discutindo sobre o livro do Victor Hugo, né? Em tese, aqui na história, essa discussão se passa sobre um livro que já foi publicado, mas ele inclusive estava escrevendo. E aqui ele vai entrar na mente desse condenado. A gente não sabe, tem até um prefácio dele aqui, um pouco antes dessa pequena peça, onde ele diz que você não fica sabendo se ele realmente inventou essa história ou se ele encontrou os textos transcritos das memórias desse último dia desse condenado. A história, ela dá a entender que ele só está reproduzindo aquilo que ele viu do que o cara escreveu, mas a gente não tem essa certeza. É bem interessante isso. E aí ele vai contar
o que acontece, o que está se passando na cabeça desse condenado quando ele é colocado à espera, no corredor da morte, à espera de ser executado. Muito bom esse livro, é uma crítica ferrenha, feroz e muito bem desenvolvida sobre a pena de morte, já naquela época, século XIX, se eu não estou errado. Victor Hugo era contra a pena de morte e aqui ele faz essa defesa, vamos dizer assim, romanceada do que seria as agruras de uma pessoa condenada à morte. E o outro que eu vou colocar nessa mesma categoria é essa maravilha aqui, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Também acho que dispensa apresentações. Vidas Secas vai contar a história da família do Fabiano e da cachorrinha baleia. Esse livro aqui, gente, isso aqui mexe com a gente. Mexe demais com a gente, mesmo. Então, esse aqui é uma edição comemorativa da editora Record, que tem essas ilustrações lindas aqui. E aqui dentro existem, no começo de cada capítulo, existem imagens aqui com reproduções do próprio texto manuscrito do Graciliano Ramos, com as correções e tal. E aqui no final também tem alguns textos de apoio. Aqui, por exemplo, tem a passagem da baleia, que é uma passagem célebre, onde as pessoas comentam muito. Cada página aqui tem as páginas originais com as correções do autor, com a edição do próprio autor, né? Olha só. Então eu preferi mostrar dessa vez assim, que eu acho que é melhor. Essa edição é maravilhosa, uma edição comemorativa, e a história, né, dessa família retirante que sai da seca, na desesperadora seca do Nordeste, e vai tentar sobreviver caminhando para o sul, para a capital aqui. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Pergunta número 7. Café Fraco. Um livro que te decepcionou. Vou falar mais uma vez de 2 livros. Esse aqui é o primeiro, do Fabrício Corsaletti, editora 34, Golpe de Ar. Eu comprei esse livro por causa da editora, eu não conhecia esse autor. Vou falar aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa sobre ele aqui, mas acho que não. Na orelha é só a apresentação do livro. Eu comprei esse livro aqui por 2 motivos. Primeiro, porque foi infelizmente uma época em que fechou uma livraria tradicionalíssima aqui da cidade. A Para Ler Livros fechou. E eles estavam fazendo um bota fora lá e eu fui lá e comprei algumas coisas deles como uma forma de, sei lá, de ter comigo aqui algum espólio dessa livraria que infelizmente fechou por conta da crise. Tá aqui, sobre o autor. O Fabrício Corsaletti nasceu em Santo Anastácio, interior de São Paulo. Ele já publicou vários livros, ele escreve para colunas de jornais, enfim. Eu comprei esse livro por conta disso, porque era da editora 34 e porque aqui a sinopse aqui atrás, né, que na verdade é um trechinho do livro, me chamou a atenção. E a história, só que assim, a história é muito chata, eu achei muito chato, um livro curtinho. É a história de um cara que está em Buenos Aires, ele está fazendo, sei lá, um ano sabático. Eu não me lembro de detalhes dessa história porque eu não gostei, nem vou me alongar muito. E aí ele está lá, um estudante, um cara recém-formado, e aí chegam algumas amigas dele lá e ficam no apartamento dele, e essas meninas são muito jovens, estão em 18, 19 anos, e o livro é o tempo inteiro esse grupo de pós-adolescentes, de jovens adultos, com esse cara bebendo, indo para baladas e voltando para casa e continuando a beber e indo para casa e saindo para beber de novo. Sabe, assim, sabe aquelas coisas white people problem? Eu achei isso muito desse jeito aqui. Não sei se é autobiográfico, se foi uma temporada que ele passou lá. Esse aqui eu, infelizmente, não recomendo. Outro que eu vou também colocar aqui é esse aqui. É até assim, eu coloquei esse porque, enfim, né, para preencher aqui, mas eu também achei meio fraco, que é A Marca do Corvo, Kafka, A Marca do Corvo, que é um romance biográfico. Essa autora, Janete Rosas, que ela inclusive foi professora aqui na minha cidade, se eu não me engano, ela faz uma tentativa de fazer um romance do Kafka, baseado na vida do Kafka. O lado bom desse livro é que ele é recheado de fotos da família dele.
essa parte boa do livro, por isso que eu nunca me desfiz dele. A Kafka, para quem me conhece, sabe que é um dos meus autores favoritos. Então ela tem muitas referências de locais e fotos da família, do próprio Kafka, enfim. Só que esse livro aqui, ele ficou longe do que eu imagino que seja, o que foi o Kafka, né? O Kafka era um, pelo que a gente ouve, né, nos documentários, pela obra que a gente lê, eu li vários livros dele, era um personagem duríssimo, era um homem duríssimo, um homem soturno, muito melancólico. E aqui é um romancezinho meio água com açúcar, assim, um Kafka meio molenga, vamos dizer assim. Molenga no sentido de um personagem que não se sustenta dentro da personalidade que seria o próprio Kafka. Então eu não gostei, eu achei que fosse encontrar aqui a vida do Kafka de forma mais dramática, faltou o drama da vida do Kafka, né? Porque um autor que morre jovem por conta da tuberculose e que pede para o seu amigo, né, o Max Brod, queimar todos os escritos dele, que escreve um livro como Carta ao Pai, onde tem muito ressentimento, que escreve A Metamorfose, que é um livro que é uma crítica ferrenha ao modo de vida, ao nosso modo de vida, à nossa forma de preconceito e tal. Não casou, as coisas não batem assim. Essa personalidade do Kafka desse livro aqui, para mim, não bate com o Kafka, escritor daquelas obras maravilhosas. Próxima pergunta, Café com Adoçante. Um livro light para ler em dias tensos. Também vou citar dois aqui. O primeiro deles é esse aqui, ó. Antônio Prata, meio intelectual, meio de esquerda. São crônicas do Antônio Prata. Gente, isso aqui é muito divertido. Muito divertido. Crônicas cotidianas do Antônio Prata, reunida de vários anos que ele escreveu para jornais. Eu tenho o privilégio aqui de ter a assinatura dele aqui, o autógrafo dele. E ele escreveu uma coisa engraçada aqui. Se eu lembrar, eu coloco a foto aqui para você. Para o Carlos Coringa, abraços do Antônio, valeu por vir. Eu fui numa palestra dele que teve aqui na Feira do Livro e eu assisti a palestra e ele deu uma sessão, fez uma sessão de autógrafos e eu estava com uma camiseta estampada com um rosto enorme do Coringa assim, e ele viu e colocou aqui para o Carlos Coringa. Eu achei muito divertido. Ele tem um senso de humor incrível e as crônicas aqui são hilárias, são divertidíssimas. Tem o seu conteúdo político, tem o seu conteúdo social, tem crítica de todo jeito, mas de uma forma muito divertida. Recomendadíssimo, não sei se ainda existe esse livro para vender, esse é da editora 34. O segundo que eu vou indicar aqui, na verdade eu trouxe um pequeno box com vários romances aqui dele, que é o personagem Sherlock Holmes, né? Eu tenho a coleção dos romances, que é o caso aqui, não trouxe todos, mas os romances e todos os contos do Sherlock Holmes nessa coleção de bolso da Zahar. E Sherlock Holmes é uma delícia, né? Sherlock Holmes é um personagem que eu tenho muitos livros dele aqui, além da coleção completa de bolso, e eu vou me ater aqui só a um deles aqui, que é o Cão dos Baskerville, por exemplo, mas literatura divertidíssima, entretenimento delicioso. Nessa edição aqui a gente tem as ilustrações de época, né? Então é uma coleção, enfim, qualquer livro do Sherlock Holmes. Eu tenho livros de bolso da LPM que eu carregava na mochila na época do colegial, né? O ensino secundário, que eu já nem lembro mais, fundamental, ensino médio, sei lá, na época do colegial e cursinho. Eu carregava esses livros e lia os contos, eu adorava esses contos, tenho vários. Comprei livros em sebo. E tem depois essa coleçãozinha aqui de romance. E também tem outras edições, de outros box grandes, enfim. Sherlock Holmes é um dos autores, assim, é um dos personagens que eu gosto mais. Arthur Conan Doyle é um grande autor. Penúltima pergunta agora, Café com Açúcar. Um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. Esse livro, gente, eu preciso reler porque eu quero reler para resenhar, que em algum momento eu vou reler. Que é esse aqui, ó. O Brechó, uma história de amor, do Michael Zadorian. Esse livro eu ganhei de presente. Se eu não tivesse ganhado esse livro, provavelmente eu nunca teria comprado, eu não conhecia esse autor.
mas eu ganhei de presente e a história é incrível. A história de um rapaz, acho que ele é de meia idade, e ele compra e vende objetos usados. Ele tem um brechó de objetos usados e ele adora comprar e vender quinquilharias. Então o livro, e ele é muito divertido, ele é contado em primeira pessoa, e é o livro, ele descrevendo as visitas às feiras, né, de venda de produtos usados, quando alguém falece em alguma residência nos Estados Unidos, aqui no caso, e a família coloca a casa inteira para vender, ele entra na casa e, né, eles têm aquelas... É parecido com aquelas vendas de garagem, mas quando é espólio de algum falecido, a casa inteira fica aberta e as pessoas entram e escolhem os produtos e compram para revender. E esse livro é ele contando essas peripécias que acontecem com ele, acho que a palavra exata é isso. Só que ele conhece uma moça, na loja dele ele conhece uma moça e começa a se relacionar com ela. Por isso que ele está aqui como um livro com um casal clichê. Não é muito clichê, mas eu tenho poucos livros, eu leio pouco romance romântico, né? Então eu trouxe esse, é um livro divertidíssimo, em algum momento eu quero reler, porque ele é um livro rápido de ser lido. E aqui a parte do drama desse livro é quando a mãe dele morre, e ele tem que, junto com a irmã, se desfazer das coisas da mãe, né? Muitas coisas ele acaba ficando com ele tem que dividir isso com a irmã, que ele não tem um relacionamento lá muito estável, né? Muito amistoso, e tem essa parte do drama da segunda metade do livro para frente. Mas ele tem um senso de humor ácido e divertido, o personagem aqui, que torna a escrita muito gostosa de ser lida. Um livro que eu recomendo demais, demais mesmo. Se você não conhece, procure saber, procure outras resenhas, e eu quero reler justamente para lembrar a história, que eu já li faz tempo esse livro, mas eu quero reler para poder relembrar a história direitinho e poder trazer minhas impressões dele. E a nossa 10ª e última pergunta, agora que descobri que são 10 perguntas, Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. Eu adoro Cappuccino, mas antes, nosso último golinho de café aqui, antes de encerrar nosso vídeo. E eu trouxe para qualquer momento, para qualquer hora de leitura, um autor que eu também gosto bastante, que é o Miyakoto. Tá? Eu tenho romances do Miyakoto, tenho livro de contos. A maioria dos livros que eu tenho são de contos, e poesia também. Esse aqui é um dos que eu mais gostei, foi através desse livro que eu conheci o Miyakoto, Na Berma de Nenhuma Estrada. São contos curtos, aqui ele tem até as marcações que eu tinha feito antigamente, são contos de 3, 4, 5 páginas no máximo, e o Miyakoto é de uma poesia maravilhosa. Também acho que não preciso apresentar, o Miyakoto é um grande escritor moçambicano, que tem uma relação muito íntima com o Brasil, está sempre aqui no Brasil. A Companhia das Letras é que publica a obra dele. Eu adquiri recentemente o último livro dele, que é o Mapeador de Ausências, são títulos lindos, inclusive, que é um livro mais autobiográfico, que conta a história dele e do pai dele, em forma de romance também, que eu quero ler em breve. Esse aqui é um livro de contos lindíssimo, e qualquer livro do Miyakoto eu acredito que é para qualquer momento. É aquele livro suave, suave no sentido da escrita muito delicada, muito poética, muito lírica, mas com assuntos muito sérios, né? Ele trata muito sobre a guerra que teve em Moçambique, uma guerra civil gigantesca que matou mais de 1 milhão de pessoas, de acordo com ele mesmo, e ele perdeu amigos. Ele diz que não tem nenhuma pessoa viva hoje em Moçambique que não tenha perdido algum parente ou amigo para a guerra. Isso é muito sério. Então ele aborda esses assuntos, mas de forma muito delicada, né? A poesia também dele é muito bonita. Recomendo então para qualquer momento o Miyakoto. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado de mais essa tag. Eu, como gosto muito de livros e gosto muito de café, foi um prazer enorme fazer essa tag com você aqui. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de dar o seu joia. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!